Começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Ottawa, e eu nunca pensei em morar em cidade pequena, até eu comecei a olhar meu orçamento. Eu sou André, tô falando de Vancouver, né? Falar de orçamento é falar com quem mora em Vancouver, sacanagem. Né? Mas veja bem, o que eu queria... Massaro, eu acabei perdendo minha frase, meu filho. Por isso que a gente anota. Mas, veja bem, que eu vim para a cidade grande por falta de informação sobre a cidade pequena. Muito bem. E aqui Opa, desculpa, já me adiantei. Você já atropelei o convidado. O cara está acostumado com outro ritmo de podcast e já vai cortando o rosto. Me perdoe, rosto. Atropele, que é assim que funciona aqui. Vocês já escutaram essa... Ele fala. Fala, homem de Deus. Olá, boa noite, queridos. Bom dia. Aqui não tem salve. Eu não escolhi a cidade onde eu quis morar. Eu fui dragado pra cá. Então, eu não tenho essa frase de morar em algum lugar que eu possa escolher. Que delícia, pessoas. Então, vocês já viram aqui nosso convidado, nosso amigo de longa data, seu Diego Mendes, do Canadá. Eu vou usar essa frase. Diego Mendes do Canadá. Diego Mendes do Canadá. Nosso convidado vindo lá, importado com prazer lá do Brothers Cast. Olha só que riqueza. Dando a alegria da sua presença aqui com a gente. Hoje vamos discutir esse tema polêmico, cabeludo. Falar sobre essa questão de morar ou não morar em cidade grande. Morar em cidade grande é uma boa quando você imigra ou não é uma boa? Você deveria ir para uma cidade grande, conhecida, uma metrópole, ou você deveria procurar mais outras cidadezinhas? E ainda, dá para sobreviver nessas cidadezinhas? E para a gente discutir esta pauta cabeluda, eu vou entregar o cajado para a mãe da pauta, que ela... Dona Andréia, diga de onde brotou essa motivação e conduza-nos. Olha, menina, eu estava tempos atrás já li uma discussão no Quora, né? Justamente, e agora recentemente você trouxe outra para a gente ler também, né? Sobre isso, né? Por que as pessoas acabam indo, os imigrantes recém-chegados muitas vezes vão para as cidades grandes, quando na verdade as cidades grandes são as cidades aparentemente mais difíceis para o imigrante, assim, prosperar, né? Então, acabou isso vindo à tona, porque a gente vendo quantas pessoas, as pessoas continuam escolhendo a cidade grande, e a gente fala, poxa, gente, mas por que não a pequena, né? Por que não ir para a pequena? Por que a grande? Por que a grande não é uma boa cidade para você, né? Então, a gente vai discutir isso aí. Foi assim que a pauta chegou, assim, caiu no meu colo de paraquedas. Eu acho já para chutar o pau da barraca assim, com os dois pés, eu acho que a gente vai para a cidade grande já por uma questão histórica, e a gente sempre teve aquele movimento de sair do interior e ir para a cidade, né, e dizer assim, não, cidade grande, quanto maior a cidade, mais eu tenho chance de prosperar, e eu acho que a gente só está repetindo, está fazendo a teoria do macaquinho, né, macaco sim, macaco dança, né. Eu acho, assim, sendo mais pragmático, eu acho que além desse fator histórico-cultural, né, que pelo menos a gente do Brasil está acostumado, vamos sair para o interior e fazer a vida na capital, eu acho que também na capital, nas cidades grandes, é onde você tem mais demanda de trabalho, né? Querendo ou não, para você poder morar, você tem que ter a demanda do trabalho. É que nem com relação até quando a gente veio aqui para o Canadá e a Anne, a gente teve uma demanda que a gente veio para Ottawa. A gente nunca tinha imaginado, né? O sonho molhado nosso era ir para Vancouver. Eu tinha conhecido Vancouver, que lugar maravilhoso, quero morar lá para sempre, amém. Mas a oportunidade boa mesmo surgiu em Ottawa. Então, assim, eu acho que pela concentração de pessoas, assim, às vezes é meio óbvio que as oportunidades em si vão favorecer para que você vá para a cidade grande. Mas eu sou um não evangelista, mas eu acho que todo mundo devia ir para o interior, né? A gente devia pulverizar um pouco, ainda mais agora com a natureza da maioria dos trabalhos, onde se tiver um computador você pode trabalhar de qualquer lugar, né? Eu acho que realmente a qualidade de vida da cidade do interior ela é bem superior à qualidade de vida de uma cidade grande, né?
Eu saí de Curitiba, que era de um tamanho, vim para Ottawa e Deus queira que eu ainda cabe numa ilha do tipo Caras, com bem poucas pessoas. O tipo Caras é perfeito. Caras, Tá bom, do Richard Branson, então. Se não for Ilha de Lost, tá valendo, velho. Não é exatamente. A probabilidade diz que eu vou para a ilha de Lost, né? Mas eu posso querer ir para outras ilhas. Mas o que você tem para nos dizer, dona Andréa? não, o Diego estava falando a questão do emprego, e realmente o número de ofertas de empregos nas cidades grandes costuma ser muito maior do que nas cidades pequenas de interior, né? Vamos dizer assim que até a abrangência assim, de áreas, né, que você pode, onde tem oferta, né, para as áreas para as quais tem oferta, é maior na cidade grande, né? Uma cidade grande ela vai ter uma gama maior de ofertas de trabalho, mas isso não quer dizer que você não vai encontrar um emprego na cidade pequena. Isso não quer dizer que o fato de ter muita oferta na cidade grande, você não vai encontrar uma competição assim que é wild, né, selvagem, e que muitas vezes torna bem mais difícil para quem acabou de chegar, se destacar no meio daquela multidão, entendeu? Eu tenho história, assim, não só minha, mas de muitos amigos meus que estavam em Toronto e, assim, tiveram bastante dificuldade para encontrar o primeiro emprego na área, principalmente na área. Se for assim, você falar de entry-level job, é mais fácil. Qualquer lugar, daí você vai achar entry-level job, já vou te falando. Qualquer lugar. Cidade grande, cidade pequena, cidade de qualquer tamanho, você vai achar emprego tipo em Tim Hortons, no Starbucks, no supermercado, numa loja. Isso você vai ter emprego em qualquer lugar. Agora, emprego na sua área, muitas vezes a competição numa cidade grande é muito grande e você acaba tendo mais dificuldade de se destacar e encontrar um primeiro emprego dentro da sua área, entendeu? Eu acho que esse lance de emprego é um troço meio complicado, porque eu acho que tem os dois lados. Talvez você não vai conseguir. Você tem que olhar se tem realmente demanda de emprego para aquela sua vaga, né? Porque, por exemplo, digamos que eu seja engenheiro petrolífero. Eu morar em Gatineau, a probabilidade de eu conseguir um emprego nessa área não é exatamente grande, né? Então eu teria que buscar uma cidade onde tivesse um nicho de mercado para isso daí. O mesmo caso se eu fosse pesquisador universitário. Eu não ia para uma cidade que não tem universidade, né? Mas eu Sim. acho que essa questão talvez seria um pouco mais simples na cabeça do cidadão, acho. Fala, Diego, você quer falar alguma coisa? Não, é que eu penso que essa questão de emprego tem muito a ver com o propósito de vida da pessoa, né? Às vezes eu acho que é bem falado no Podeixar, assim como outros programas que eu já ouvi sobre imigração, que é bem comum que quando você muda de país, você não vai inicialmente, né, exercer a mesma profissão que você exercia no teu país. Então, você é advogado, você é médico, dentista. Claro que também essas três profissões que eu citei, você não vai mesmo. Você tem que praticamente, né, validar o teu diploma e estudar especificamente, porque, né, são áreas diferentes. Mas outras áreas comuns, geralmente, você não tem uma história no país que você está chegando. Então, eu acho que sempre você tem que buscar equilibrar essa questão de que qual que é o teu propósito? Você está vindo para cá para ter uma vida melhor e você quer reconstruir, ou você já quer vir para cá direto, já quer exercer a tua profissão e já quer continuar? E eu acho que isso em si especificamente vai influenciar bastante o que vai te empurrar, né, para você escolher uma cidade. Porque, claro, quando a gente ouve de programas de imigração, principalmente aqui do Canadá, você vai ter uma demanda maior para as cidades que precisam, né? Você vai ver lá Montreal, Quebec, Toronto, Ottawa, mais ou menos. E isso, né? Você está indo, quer aproveitar a oportunidade que você vai tentar. Agora, para um projeto de vida que você realmente pensa em vir para cá, é claro, eu quero só deixar aqui um disclaimer. Pensa bem, velho, porque aqui é frio pra chuchu. Foram 7 meses de inverno. Isso aqui não é bolinho. Você vai ficando meio maluco da cabeça. Mas você tem que equilibrar essa questão. Se você realmente está vindo para o Canadá porque você quer ter uma vida melhor em outros aspectos, eu aconselharia você a olhar cidades menores, né, onde você talvez fosse para um trabalho mais simples ou para um trabalho que nem se encaixe na tua área, né?
Sabe que o André, eu já te entrego a bola, que eu lembrei do negócio, eu não quero esquecer. A gente gravou um programa com... Esqueci o nome dele. O cara de Sherbrooke lá, o Gabriel. Rafael. O cara, não lembro. Enfim, a gente gravou um programa com ele e ele também é um cara de TI. Daí ele resolveu ir morar em Sherbrooke. Tudo bem que a área dele não é exatamente TI, ele trabalha com vendas, mas uma coisa que me impressionou foi ele falar da abundância... Vendas e TI realmente não são a mesma coisa. Não, ligeiramente não. Mas ele falou da abundância de vaga de TI que tem na cidade. Só que tem um parêntese nessa história, que não são empresas assim muito conhecidas, ou às vezes são empresas completamente desconhecidas. Só que isso não invalida a possibilidade do cara viver bem e ter um salário legal. Ele diz que as empresas pagam um salário competitivo, né, te dá condições de viver na cidade tranquilamente, porque, obviamente, o custo de vida na cidade é bem menor do que se você estivesse morando numa Montreal, numa Toronto, assim, da vida, e você não vai estar deixando nada, e você vai continuar trabalhando na sua área. Talvez você não esteja trabalhando exatamente com o top de tecnologia, mas nesse caso vai exatamente junto com o que tu falaste, né? Vai depender do que você quer fazer da sua vida. Você quer investir na sua carreira e ficar trabalhando sempre com ultra tecnologias, ou você quer buscar um lugar equilibrado onde você tem uma qualidade de vida legal e você continue trabalhando nessa área sem ter que trocar abruptamente de carreira e começar a fazer um troço que não tem nada a ver com você? Então, vocês falando desse negócio de emprego, o fato de ir para uma cidade grande não quer dizer que você vai achar emprego na sua área lá, né? E eu acho assim que quem está pensando em migrar para o Canadá tem que fazer uma pesquisa bastante assim extensiva, e principalmente se quiser ir para cidades menores, ser um pouco mais específico e mais a fundo nessa pesquisa de onde são as cidades que essa pessoa vai encontrar emprego na área, porque eu acho que o Canadá tem uma característica assim tem algumas regiões do país que não tem, algumas cidades, algumas regiões que não tem emprego em determinada área, você entendeu? Aqui em Vancouver, por exemplo, se você falou de engenheiro de petróleo, né? Se você vier para cá como engenheiro de petróleo, você quiser continuar trabalhando na área de petróleo, você não vai achar emprego aqui. Posto de gasolina conta? Posto de gasolina, petróleo. Né? Tá a ver ali, por ali, né? O Adriano, por exemplo, ele tem uma formação bem específica na área de corrosão metálica, de análise de trincas metálicas. É muito difícil achar emprego aqui. Você tem que estar trabalhando, sabe, em empresas que fazem pesquisa, em empresas que fazem de consultoria, que fazem investigação nessa área, e aqui não tem. Entendeu? Então, aí tem que fazer isso que o Diego falou. Ou você vai reavaliar o trabalho que você quer fazer, que você está disposto a fazer, meio que mudar de área, fazer os transferable skills e começar a atuar em alguma coisa que aproveite o seu conhecimento, mas não necessariamente é a sua área. Ou você vai procurar um lugar onde você possa realmente trabalhar na sua área, se assim você desejar, entendeu? Mas o que eu vejo é que as pessoas muitas vezes tomam como certo que o fato de estarem indo para uma cidade grande, elas vão conseguir emprego na área delas, e isso aqui no Canadá muitas vezes não acontece, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa importante a se levar em consideração. O que eu vejo é que as pessoas muitas vezes escolhem as cidades maiores, um dos motivos é a informação sobre a cidade grande é abundante. E a informação sobre as cidades pequenas não é. Então, por que dá mais trabalho você pesquisar sobre cidade pequena? As pessoas acabam não fazendo e concentrando-se sempre naquilo que já está pesquisado, entendeu? Porque dá muito menos trabalho, né? Agora, eu tenho amigos que estão querendo ir para Nova Escócia, porque eles não têm condições de vir estudar, pagar para estudar, não tem aquele que você tem que ter um pezão de meia, né? Não um pé de meia, uma perna de meia, um corpo inteiro de meia. É um cadáver inteiro. É caro vir para o Canadá, a galera estudar, não tem noção. Não tem. Então, para você vir estudar, e se você, principalmente, se você vier estudar, que é um momento onde você só vai ter basicamente dinheiro saindo, porque você vai trabalhar 20 horas e olhe lá, né? Empregos 20 horas a gente sabe que são mais entry-level jobs, que pagam salário mínimo. Você vir e morar numa cidade grande, nessa configuração, você vai
vai ter uma dificuldade muito maior do que se você, nessa mesma configuração, morar numa cidade menor que tem um custo de vida bem inferior. Tá, isso é um ponto. Outro ponto é, eu tenho alguns amigos que estão pesquisando, assim, fazendo uma pesquisa vastíssima das empresas na Nova Escócia, New Brunswick, nas províncias do Atlântico. Por quê? Porque querem vir já trabalhar. Então, eles estão se dando todo esse trabalho de pesquisar, assim, de escrutinar, de fazer uma pesquisa bem profunda e verdadeira sobre todas aquelas empresas que estão lá no site do Provincial do Atlântico, para ver onde que eu posso arrumar um trabalho. Isso é perfeito, porque se você já vem se preparando para buscar trabalho, e você já sabe onde é que você tem que ir, é muito melhor, vai te poupar, assim, muitos momentos de dificuldade aqui, do que se você simplesmente falar, não, eu vou para estudar em Toronto, em Vancouver, depois eu acho um trabalho. Acho que esse caminho de você se preparar exaustivamente numa pesquisa sobre empregadores com possibilidade de PR para ir para o lugar certo, vai ser um caminho um tanto mais suave do que você escolher vir para a cidade grande estudar num lugar onde o custo de vida é alto, assim. Eu acho que esse tipo de pesquisa você deveria fazer independente de onde você vá. Exatamente. Né? Sim. O cara a pessoa tem que estar bem ciente das empresas que tem e das possibilidades de empregabilidade onde quer que ele esteja indo. E é foda, porque dá um trabalho desgraçado, mas não tem jeito, né, cara? Você tem que levar em consideração que você não tem networking quando você chega aqui. Então, você não estudou com ninguém, você não trabalhou com ninguém, você não conhece a mãe, o pai, o tio de ninguém aqui. Então, você vai ter que começar a bater de porta em porta, igual vendedor de enciclopédia, se ainda vendesse enciclopédia de porta em porta. Mas, independente do que for, um lance que eu acho que as pessoas deveriam levar em consideração é esse balanço do tipo do tipo da vaga e do tipo da vaga e o perfil da pessoa. Por exemplo, vamos colocar em coisas mais palatáveis aqui. Se fala de que tem trabalho de TI em qualquer lugar do Canadá. Isso é verdade? Tem emprego de TI em várias cidades por aqui. Eu acho, até hoje eu não conheci uma cidade que não tivesse um emprego numa área de TI. Mas tem um porém nessa história, né? O que você considera a área de TI? Você considera a TI um desenvolvedor para web? Você considera um cara de TI um menino que instala Windows, que formata a máquina? Ou então ser gerente de projeto? Analista de business intelligence? Então, Tudo isso é TI. Tudo isso é TI. Tudo isso é TI, né? E eu vou te dizer, tipo, se você for procurar emprego em Yellowknife, diz assim, mas eu sou de TI, eu preciso de emprego em Yellowknife. O cara vai dizer, beleza, tem uma Staples ali, manda bala e começa a instalar computador. Ele, porra, mas eu sou analista de sistemas. Não, negão, vamos por partes, né? Veja a especificidade das vagas. Não faz muito tempo que eu estava escutando uma discussão no Slack do Brasil, Canadá, Haiti, da galera falando de Toronto. Dizendo, mas eu tenho tantos anos de experiência na área, manjo disso, mando daquilo outro, por que eu não sou contratado? Ele falou, velho, alguns fatores podem ser complicadores disso daí. Primeiro, você está competindo com outros 100 caras que têm o mesmo perfil que você. E segundo, você não é daqui, você não tem uma experiência local com outras empresas. Talvez 50% dessas pessoas tenham, você não tem. Sim. Só nessa peneirada, foi negão. Então não adianta dizer assim, mas eu tenho experiência, eu podia estar trabalhando lá, etc, etc. Isso vale para qualquer área, seja dentista, seja arquiteto, engenheiro, fisioterapeuta, o que quer que seja. Você vai ter que competir. Numa cidade grande, tem mais vagas, mas a competição é muito maior, né? Então, sim, ela é maior, é uma competição que é com pessoas qualificadas, às vezes mais do que você, e que já estão aqui há mais tempo, já têm experiência canadense no currículo, e aí você automaticamente está fora do páreo, entendeu? Tipo, não vai ser o teu perfil exatamente que vai ser o diferencial. Às vezes, numa dessas, vão acabar preenchendo a vaga com um cara que não tem o mesmo perfil que você, tem menos experiência que você, mas tem um diferencial ali, tipo, esse cara já trabalhou em tal empresa, eu conheço aquela empresa, vou contratar esse cara, né? Então, esse é um lado negativo de você ir para uma cidade grande, porque você vai ter que concorrer com muita gente. Sim. Né?
Não só nas entrevistas, mas chegar aos papéis, chega aquele monte de currículo. Quem já analisou vaga, já procurou candidato, sabe? Você fica 30 segundos na porra do currículo. Você olha assim, se não gostei, próximo, acabou-se, cara. Então... É verdade. Uma das coisas também que eles falam é as grandes cidades, eles falam não, que a gente levantou, né? As grandes cidades têm maior número de instituições de ensino, né? Isso é fato, né? No entanto, o que eu tenho observado é que nas grandes cidades o interesse, o foco no aluno internacional é muito grande. Então, quando você... E o número de alunos até por sala é muito maior. Essas instituições são muito mais procuradas. Então, não necessariamente que você vai ter uma boa qualidade de ensino nesses lugares, entendeu? Muitas pessoas, assim, que foram estudar, falam que tem medo de estudar em cidade pequena, porque eu não sei se a instituição é boa. Gente, aqui no Canadá a gente vê, assim, eu entendo, a qualidade de ensino aqui é boa. E você indo, né? E você indo para o interior... Aquela instituição, elas também têm a verba delas destinada com o fato de que elas vão ter um número menor de estudantes na sua instituição. Você vai ter uma verba para gerenciar uma instituição menor, entendeu? Você vai ter muito mais estudantes canadenses, enquanto que uma reclamação constante do pessoal que tem ido para Toronto e aqui Vancouver não tem um canadense na minha sala. Não tem, muitas vezes não tem, gente. E daí, uma dificuldade que o pessoal encontra é fazer trabalho em grupo. O pessoal que tem as suas etnias de outros países, muitas vezes, como eles são numerosos, eles preferem se unir nos seus grupos. E já vi muito brasileiro reclamar que ficou deixado de lado. Ou já vi brasileiro também reclamar que só era chamado para fazer e só ele fazia o trabalho e o resto do grupo assinava. Bem-vindo ao mundo real, meu querido. Então, Trabalho em grupo de escola e universidade é assim. É sempre assim. É assim, o meu também era no Brasil. Sempre foi. Né? Mas, então, assim, não quer dizer que porque você vai vir estudar numa instituição, numa cidade grande, que você vai ter a melhor qualidade de ensino lá. Eu acho que você, numa cidade de interior, a gente tem, eu não sei como colocar isso em palavras, assim, mas eu tenho esse sentimento, assim, e já muitas pessoas que foram estudar em interior me falaram que as instituições são muito boas, eram muito bem recebidas pelos professores, sabe? É uma coisa, um sentimento de comunidade maior, porque são instituições menores, entendeu? Você é mais conhecido pelos professores, os professores te conhecem, né? Você não só pelos professores, mas você na comunidade toda começa a desenvolver contatos e conexões com as pessoas locais mais fácil do que numa cidade grande. Então, o fato de a cidade grande ter maior número de instituição de ensino, não quer dizer que você vai ter mais qualidade, nem que você vai se sair melhor ali, entendeu? E nem que você vai fazer melhores conexões ali, entendeu? Do mesmo jeito que na competição do mercado de trabalho, ali você vai ser mais um no meio de uma multidão. E no interior isso é diferente. Sim. Você lembra de um programa que a gente entrevistou a Tati, que ela estava indo morar em Morden, no interior de Manitoba? Eu lembro da Tati, faz tempo que vocês entrevistaram ela, eu não era da para deixar ainda. Então, eu acho que essa altura do campeonato, quando esse programa for para ela já deve ter embarcado, inclusive, para Morden, que ela já recebeu o positivo dela. Mordor? Mordor. Cara, Morden é uma cidade gigantesca, né, do tamanho de uma ervilha, que fica... Eu acho que você fica o quê? Se eu não me engano, fica umas 3 horas de Winnipeg. Né? Só que a cidade tem alguns atrativos muito interessantes. O primeiro eles têm o próprio programa de imigração. Né? Então, olha que riqueza. O segundo, e eu acho que isso é um ponto interessante para quem não tem, principalmente para quem é empreendedor ou tem vontade de trabalhar como self-employed, montando seu próprio negócio, é que a cidade, o porte da cidade, e isso se aplica a várias outras cidades de porte pequeno também, eles oferecem programas de estímulo ao comerciante local. Por quê? Porque, primeiro, eles precisam movimentar a economia do lugar, né? Eles precisam que a galera faça as coisas. E segundo,
a entrada de um imigrante, a entrada de alguém de fora daquela cultura ali, enriquece a região, enriquece tanto culturalmente quanto enriquece financeiramente a região. Então, a possibilidade, por exemplo, se eu fosse morar em Morden, eu ia abrir um dojo de karatê, com certeza. Com certeza. E o restaurante japonês, você ia abrir também? Muito provavelmente. Restaurante dá trabalho pra caramba, né? Muito provavelmente ia ser karatê durante a semana, final de semana, restaurante talvez. Mas você entende o ponto que eu quero dizer? Tipo, você não fica preso a essa possibilidade de só ter que trabalhar em uma coisa, trabalhar na sua área. Você vai para um lugar desse, a própria comunidade acaba te acolhendo, porque eles sabem que, porra, se esse cara traz aqui, vai aparecer, vai gerar negócio, vai gerar emprego para quem trabalha aqui, e tem uma certa eu não sei a palavra para isso, mas talvez um senso de comunidade, de que você precisa se ajudar para poder crescer no lugar. Porque geralmente essa cidade... E é real, né? A gente tá falando de cidade de 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, cara. Nossa, que sonho. Né? Então, assim, eles sabem que... eu quero cada vez menos. É aquele tipo de lugar que todo mundo se conhece. Aquele negócio que você passa, levanta de manhã, levanta o braço, dia, né? Não, eu acho que isso é uma coisa assim que a pessoa tem que pensar também o que ela quer quando ela está imigrando para o Canadá. Exatamente. Né? Porque se você quer qualidade de vida, né? Se você quer ter mais tempo com a sua família, ou se você quer realmente se aculturar no país como imigrante, a cidade pequena ela vai ser muito melhor do que a cidade grande para você nesse ponto. Você entendeu? Muitas vezes eu vejo assim, parece que as pessoas, elas vêm para o Canadá, isso até foi uma coisa que a gente viu na discussão do Cora. Ela vem para o Canadá, mas ela quer manter ainda tudo que ela tinha no país de origem dela. Uhum. Né? E esse foi um dos motivos lá que um dos caras que comentou lá, que ele até fez oficial de imigração, que ele comentou no post, ele falava assim, que os primeiros imigrantes, por que eles escolhiam os grandes centros? Porque nesses centros eles já tinham uma comunidade, já tinha pessoas da região deles, que tinham imigrado para cá, então eles conseguiam vir para o grande centro, mas ainda continuar tendo uma mini comunidade local deles ali, você entendeu? Por isso que você vê em Toronto, tem Greektown, Little Italy, Little Portugal, em Vaughan, no norte, você tem a comunidade judaica bem forte, né? A Chinatown. Então, eles queriam continuar vivendo como fosse o país deles, mas eles queriam estar no Canadá. Então, o que eles fazem? Vêm para cá e recriam o mini país deles ali e ficam vivendo ali em comunidade. Então, você quer vir para cá para você imigrar ou você quer viver para cá para continuar vivendo numa segunda versão do seu país de origem? Entendeu? Eu acho que quando você quer verdadeiramente imigrar, você deve se integrar. E, nesse sentido, a cidade pequena vai te oferecer melhores condições do que a grande. Eu acho. Diquito, você já morando aqui, já conhecendo esse lugar, e te conhecendo do jeito que eu conheço, eu sei que você tem suas pretensões de morar num lugar mais campestre, né? Um lugar totalmente. Já com essa tua experiência aqui, tu já tem de conhecer Ottawa, ter conhecido Toronto, ter conhecido Montreal, ter conhecido Nova Escócia, mas vamos deixar Nova Escócia de fora. Vancouver e tal. Tu consegue te ver hoje mudando para uma cidade pequena? Tipo, deixamos de lado o fato de que a Ellen é uma pesquisadora universitária. Isso ia dificultar muito a nossa vida, né? Mas, assim, devido a essa natureza exploratória da nossa vida aqui, eu meio que aprendi a lidar com o que surge. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com o propósito de quando você está imigrando. Né? A gente tem esse primeiro propósito da Ellen estudar, então ele meio que constrói, né, as nossas respostas para as oportunidades que vão surgindo. Mas eu me imagino, sim, eu como pessoa, agora o Diego, morando num lugar menor, e é o que eu gostaria de fazer. Eu não sei se também eu sou influenciado pela questão que eu trabalho de casa, home office, desde 2012,
Então eu não tenho essa necessidade de estar em comunhão, ou ser aceito, ou ficar conversando, sabe? Eu não tenho essa necessidade. E é isso também que eu acho que é um dos pontos bem interessantes quando a gente começa a falar em escolher cidades, né, tanto maiores quanto menores. Uma das primeiras coisas que a gente sempre leva em consideração é o trabalho. Por quê? Porque o trabalho é que vai sustentar teu estilo de vida. Mas também tem muita gente que o trabalho é a sua identidade. Então, a pessoa, assim, ela tem dificuldade de não conseguir lidar ou tratar com relação a isso, porque ela atrelou a identidade dela com relação àquele item. Tipo, eu sou... quando faz uma pergunta, o que você é? Eu sou engenheiro de software, eu sou um dentista. Então, tipo assim, a pessoa se torna a profissão dela. Então, isso eu acho que é uma coisa que quando você migra, você talvez tenha a oportunidade de começar a trabalhar essas coisas na sua mente. E a outra questão também é essa questão de quem você é, você diz que é um brasileiro. Então, daí é como a André acabou de falar, você começa a procurar, né, comunidades que vão te atender, vão me aproximar dos brasileiros, dos portugueses, dos espanhóis que são latinos e tudo isso. Então, assim, eu acho que quando você tem resolvido bem algumas coisas na sua vida, onde você já tem certezas, você começa a trabalhar com o que realmente importa para você. Então, assim, eu sei que é meio clichê, mas eu acho assim, quando você está resolvido e você sabe o propósito da tua vida, ou as coisas, ou você tem muito bem definido os valores, eu acho que você vai conseguir com mais facilidade trabalhar as oportunidades e também se pôr para que elas surjam. Eu não gostaria de ir para uma cidade maior. Eu acho que Ottawa, Gatineau, eu estava até vendo hoje com a ERN, tem em torno de 986 mil pessoas, a população, acho que é a quinta maior cidade do Canadá. Cara, para mim é disso para baixo, entendeu? Eu não gostaria nunca de morar em Montreal, nunca de morar em Toronto. Dois lugares que me dá até um arrepio só de pensar um monte de gente junta, cidade e tudo aquilo. Então, para mim é um sonho você ir morar num lugar menor. E essa questão também que é interessante de você pesar quando você está pensando em Canadá o Canadá em si ele tem uma infraestrutura muito semelhante nos lugares. Então, assim, não vai fazer muita diferença, é claro que vai fazer diferença, mas não vai fazer muita diferença se você morar no interior ou se você morar na cidade grande. Você vai ter acesso a um Canadian Tire, você vai ter acesso a um Walmart, a toda uma rede de mercados, a toda a rede de fast food, você vai ter os comércios locais igual e às vezes até um comércio mais identificável do que é aqui, porque em Ottawa aqui a gente mora no centro, a gente vê o quanto as vendas, o comércio fecha aqui, é impressionante a quantidade de lojas que se fecha aqui, e no interior talvez você consiga ter isso de uma forma mais constante. Então, assim, se há uma preocupação de, eu vou para o interior e ele não vai me suprir, como no Brasil você tem uma diferença, às vezes, entre a capital e o interior, aqui você não tem. Então, para morar numa cidade pequena no Canadá, eu vejo muitas vantagens, porque você vai ter uma infraestrutura, a saúde vai estar garantida igual a lá. É claro que na cidade grande você tem mais hospitais. A gente estava esses tempos, a gente pegou o carro no fim de semana e saiu visitar cidadezinhas pequenas ao redor. Você vê que tem menos hospital. Sim. Mas, mano, você tem hospital, entendeu? Você vai ter atendimento, né? Você vai continuar tendo. Qualquer coisa você corre para Toronto, corre para Ottawa. Então, assim, eu acho que morar no interior no Canadá é uma opção bem viável. Ela não é, assim, tão assustadora nesse aspecto de infra quanto pode parecer que no Brasil seja. Que também no Brasil você também consegue viver muito bem no interior, né? E é claro, nas calamidades é um pouco mais difícil, mas você vive e tem uma qualidade melhor. Então, eu gostaria muito de morar no interior. Mas é claro que também tem um ponto que eu falei, né? Eu talvez não queira morar aqui na minha aposentadoria, porque realmente aqui é frio. Eu estou bem ao sul do Canadá, né? Existe mais território ao norte, e lá é mais frio ainda que aqui. Então, assim, eu não sei, uma ilha ali de Portugal, alguma coisa, talvez me deixe mais feliz. Assim. Por que não, né? Morar numa cidade. Mas, assim, eu acho que é muito importante quando você está migrando, seja em cidade grande, seja em cidade pequena, você tem que ter uma comunidade de suporte. É claro que você não vai buscar só para se envolver com brasileiros.
Mas Sim. tendo uma comunidade de suporte, isso vai ajudar bastante. E isso você pode encontrar tanto em cidade grande quanto em pequena. Sim. Eu tenho um amigo meu que ele mora numa cidadezinha bem pequena no interior de BC, chama Castlegar. E eu confesso que quando ele falou que ele ia para lá, tipo, eu nunca tinha ouvido falar daquela cidade, né? Eu pensei, meu Deus, tá indo com a mulher, com o filho pequeno, com uma cidadezinha perdida lá no meio de BC, não sei quantos hundreds, né? Quantos centos de habitantes, porque... E no Tem mais urso e viado do que gente, né? E no fim, assim, ele só fala coisa boa daquela cidade. Várias vezes que eu conversei com ele, ele foi muito bem acolhido, ele foi muito bem recebido. O suporte que o pessoal dá, assim, para ele, sabe? De comunidade mesmo, do que você precisa, o que você precisa que a gente puder ajudar e tal. Então, tudo foi se organizando de uma maneira muito tranquila, muito mais tranquila do que eu imaginei que seria. Muito mais tranquila do que eu vi que foi para muita gente que foi para a cidade grande, entendeu? Então, me pareceu um processo assim, bem mais suave, e eu falei, porque as pessoas muitas vezes não vão para o interior pelo preconceito também. Sim. Né? Esses dias eu ouvi alguém comentando comigo, eu falei assim... Poxa, porque tem o Provincial do Atlântico, né? Que agora eu tô batendo essa tecla aí. Todo mundo que fala que quer vir estudar em Vancouver, eu falo, por que você não vai para Halifax? Por que você não tenta imigrar direto trabalhando? Pelo menos pesquise, pelo menos tente vir imigrando direto pelo Provincial do Atlântico, em vez de já vir gastar uma fortuna aqui em Vancouver, né? Não só com a universidade, mas também com o custo de moradia, que vai ser alto. É um período que você, como eu falei, né, só vai sair, vai sair muito mais dinheiro do que entrar. Então, não é assim, racionalmente falando, não é uma boa escolha você ir para um lugar onde é o mais caro que tem, né? Racionalmente. Não, e até culturalmente. Desculpa, logicamente, minha cabeça de quem pensa assim, sabe? Eu penso assim. Aí, eu falei isso, porque, né, tem gente... Aí alguém comentou comigo, mas... Tem que ver por que esse Provincial do Atlântico está chamando tantas pessoas para ir para lá, porque nem sempre se eles estão querendo tanta gente para lá, é porque não deve ser bom morar lá. Eu falo assim, gente... Vai e conheça. Exato, o que eu acho que o que falta é justamente... Que bom é morar no Quebec, né? Que... A propaganda, todo mundo acha que é uma maravilha morar lá, né? Exato, e o que acaba acontecendo as pessoas não têm informação sobre as cidades menores e sobre as províncias menores, as províncias do Atlântico principalmente, tem pouca informação sobre isso, então as pessoas criam aquele preconceito de tipo, lá é terra de ninguém, lá não tem nada, lá, sabe, nada funciona, e sentem medo por isso. Mas eu acredito que ainda, se pesquisar, vai descobrir muita coisa boa. E a gente, das pessoas que a gente tem ouvido que foram para lá, que estão indo para lá, todas só têm a elogiar. Eu vi uma pessoa que falou esses dias que não gostou de New Brunswick, mas foi uma só. O resto tudo falou o quê? A cidade é muito morta, porque ela é de São Paulo, né? Mas... Bom, daí o Canadá é muito morto, meu querido. Aqui são 37 milhões de pessoas. Se vem de São Paulo, nada nesse país vai te atender, entendeu? Talvez Toronto, que tem ali 5,7 milhões, você vai ter um clima, mas mesmo assim Toronto não vai conseguir chegar perto de São Paulo. Cara, você sabe qual é a verdade? A verdade é que a gente está muito mal acostumado com o ritmo da vida no Brasil. Exatamente. No Brasil a gente tem cidades gigantescas, cara, acumuladas. A gente tem tudo, tem mais... As capitais, eu acho que não tem nenhuma capital com menos de 2 milhões de habitantes. Talvez tenha. Mas enfim, as grandes capitais, você vê São Paulo, é uma ignorância. Rio de Janeiro, outra estupidez. Curitiba, Porto Alegre. É tudo grande. É tudo gigantesco. Você olha as cidades do mundo, cara... Não é assim. O próprio Estados Unidos, cara. Estados Unidos você vai ter alguns pingos de cidades gigantescas. Você tem Nova York, você tem Orlando, tem Miami, você tem Chicago, São Francisco. Você vê que são cidades dispersas, cara. Exatamente. Então, eu acho que o brasileiro que pensa em vir morar no Canadá, que espera ter esse mesmo ritmo de vida que tinha no Brasil, independente da cidade grande que você morar, você não vai encontrar. Não vai encontrar.
Como você falou, mesmo Toronto, velho, o ritmo de Toronto chega uma hora que slow down. E isso é bem diferente, né? Porque aqui realmente deu 5 da tarde, cara, você não encontra mais nada. A galera vaza. Até farmácia, entendeu? Não tem aqui o serviço 24 horas. Em Curitiba você tem farmácia em tudo que é canto, né? Aqui não, maluco. Aqui o ritmo de vida é diferente. Por isso que eu digo, eu acho interessante, eu acho legal o propósito do Pode Deixar, porque vocês estão informando a galera que está querendo vir para cá que o Canadá é diferente. E quando você está imigrando, mano, você tem que pensar que você está indo para um lugar diferente. Pensam diferente, comem diferente, se comunicam diferente, vivem diferente. Assim, a tua vida é impossível que ela seja a mesma. Então estude antes para que seja melhor, mais fácil. A Andrea falou, nós fomos para Halifax no ano passado e estamos indo de novo daqui 3 semanas. Seria um lugar fantástico de morar. O lugar é bonito, não tem tanta gente, sabe? Então, é perto do mar. Então, assim, a comida é boa, a comida é bem boa, é melhor que a comida aqui de Ottawa. Então, assim, a galera tem que abrir o coração para qualquer cidade do Canadá. Abram mão dessa visão de que você só tem que ir para Montreal, Toronto e Quebec. E Quebec ainda mais que é um golpe, viu? Assim, na minha opinião, o programa de Quebec é tão forte porque eles precisam de população para manter cadeira no parlamento. Não acho que eles estão aí muito querendo englobar o mundo porque eles são bonzinhos. Não, eles querem manter posição política, meu amigo. Não caia no conto do político. Conto de político nunca é bom. Exatamente. Velho, essa história de Quebec, até você ter falado, interessante ter falado isso, que eu tinha esquecido desse fato. Eu sou um caso de que estava numa cidade menor e vim numa cidade maior. Né? Uhum. Quebec tem 500 mil habitantes. Eu morei lá durante 7 anos. Hoje estou em Ottawa, eu quase dobrei o tamanho da cidade. Se for falar em tamanho ainda, eu acho que mais do que quintupliquei. Assim, o tamanho de Ottawa é estúpido, né, cara, em termos de área. Mas eu vejo que o ritmo aqui já é outro. De vez em quando que a gente vai passear para Quebec, eu vejo assim, nossa, a gente reclamava dessa rodovia aqui que demorava 15 minutos para cruzar. Gente. Cara, mas tipo, o ritmo é outro? É outro. Não é a mesma coisa que Ottawa. É ligeiramente diferente. Deixando de lado toda essa questão cultural e linguística que tem de Quebec, o porte da cidade é outro, o ritmo das pessoas é outro. Esse fato que você falou assim, das 5 horas, as coisas fecham, porque as pessoas vão viver, né? Sim. Tem alguns incômodos? Tem alguns incômodos, mas eu acho que são fatores típicos da realidade da província, que é essa grande questão de falta de médico. Então, não é um problema que você vai encontrar em Quebec ou numa cidade pequena qualquer. É um problema generalizado na cidade. Mas, de modo geral... É um problema do Canadá. É um problema. Eu acho que o Quebec é um pouco mais crítico nisso daí, mas concordo. É um problema. O Canadá tem um déficit de saúde, mas em geral, que é bem divulgado ao contrário, né? O mundo olha, o brasileiro pelo menos olha para cá e acha que aqui é fantástico. É claro que comparado com o SUS é melhor, né? E o SUS já é algo fantástico. Sim. Já é algo bom. O SUS não é um sistema de saúde ruim como pintam. É um ótimo programa. Ele carece de melhorias por questões políticas e partidárias. Mas é um big de um programa excelente que o Brasil tem. Mas assim, um ponto, desculpa te interromper, Marcelo, mas um ponto que eu acho bem importante que a André falou que eu quero reforçar para os ouvintes se você quer se mesclar culturalmente, você vai ter uma oportunidade muito maior de fazer isso numa cidade menor do que numa grande. Porque a identidade do Canadá é multicultural. Então, se você vai para Vancouver, você vai encontrar um monte de chinês e indiano. Uhum. Mas é a maioria. Se você vai para Toronto, você também vai encontrar muito chinês e muito indiano. Em Ottawa, você vai ver várias nacionalidades. Você quer conhecer o canadense? Você tem que ir para o interior. Vá para uma cidade pequena. Você tem que ir para o interior. Daí você vai conhecer o canadense. Então, assim, por isso que você tem que saber por que você está imigrando. Só para reforçar isso que o
que o Diego falou, eu ouvi de uma amiga chinesa minha esses dias, ela falando assim, que não, ela não tem vontade nenhuma de voltar para a China. A gente estava comentando o caso de um amigo nosso em comum que está voltando para a China para morar lá. E ela falou, não, ele não devia voltar para a China, porque depois ele vai voltar para lá, e lá é tudo muito mais rápido, muito mais acelerado, a vida lá é muito mais difícil, ele vai se arrepender. Para que eu quero voltar na China? Eu já tenho a minha China aqui, eu moro em Richmond. Eu moro em Richmond. Richmond é a mesma coisa que a China. Ela falou, eu não preciso ir para a China para ter a China. E eu falei assim, nossa, ela que é chinesa acabou de me confirmar que realmente eles se sentem assim, como é uma pequena China aqui. Então, para quem está fora, quem está no Brasil ainda e pensa que vai vir para Vancouver para conhecer canadense, esquece, bicho. Você vai viver bastante inserido na comunidade chinesa aqui. Indiana. E na indiana. 80% a 90% das pessoas que trabalham comigo são asiáticos. Sim. Só pensar, pessoal, quem está na China é bem pertinho para ir para Vancouver. É um pulinho só, é um voo só, entendeu? Vancouver é lá do outro lado do Canadá. Então, assim, mano, você quer conhecer norte-americano, vai pro interior. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Quer conhecer o redneck americano, se enfia pro interior, velho. E como o próprio Marcelo falou, né, naquela entrevista que a gente falou com ele sobre Nova Escócia, o pessoal é super receptivo. Né? Porque bem receptivo. Você é um cara de fora, vamos dizer assim, né? O cara tá morando aqui. Se eu não quiser que ele seja se ele não for um maluco e um assassino, eu acho que eu vou tentar integrar ele aqui na sociedade. E porra, sabe o que eu acho uma vantagem de você morar numa cidade pequena, que isso funciona a teu favor, é que querendo ou não, você vai virar referência. Né? Então, por exemplo, tá aquela história assim, quem é o cara? É aquele careca, é aquele de óculos? Não, quem é? É o brasileiro. O brasileiro. Já sei quem é. Então, se você fizer a sua fama bem ou mal, daí é a sua responsabilidade. Sim, pense bem, né? Por exemplo, se se fizer um trabalho bem feito, cara, você está construindo não só a sua reputação, mas também está ajudando a construir a reputação do seu povo. Então, pessoas, era isso que a gente ia falar? Temos mais algo a comentar? Eu acho que é isso. Acho que a gente deu uma boa englobada aí nas razões, né, de por que a cidade grande não é boa, né? Porque o foco não é a gente ficar falando da pequena, né? O foco é a gente falar da grande, né? A grande você não vai ter a diversidade, você vai ter uma diversidade cultural, mas na verdade ela é muito, nas grandes, assim, a gente vê que está muito concentrada entre algumas etnias específicas, né, que não é essa miscigenação, que é uma das coisas que eu mais gosto no Canadá, assim, é o fato dele ter gente de todos os lugares do mundo, né. Então, isso é legal. Eu confesso, assim, que eu sinto um pouco falta disso aqui, porque eu gostaria de poder encontrar pessoas de diferentes etnias, não só de uma ou duas etnias específicas, entendeu? Então, eu sinto um pouco falta disso aqui. A gente também falou da questão dos empregos, né? Se um lugar... Meus amigos que estavam com dificuldade de arranjar emprego em Toronto conseguiram emprego em cidades do interior, mesmo fazendo entrevista via Skype, que é uma coisa, né, que às vezes você fala assim, mas como que você vai fazer... aplicando para cidades menores e tudo, como é que você vai fazer para você ser entrevistado? Justamente pela falta de mão de obra, eles abrem mais, assim, eles são mais flexíveis na maneira de fazer o processo seletivo, né? Faz por Skype, não sei o quê. Aqui em Vancouver, por exemplo, eu achar emprego aqui, eu tive que me mudar para cá, entendeu? Estando morando em Toronto, eu aplicava para cá, ninguém me chamava. Eles só começaram a me chamar para entrevista quando eu estava aqui com o número de celular daqui. Isso foi uma coisa que eu notei. A gente também falou da questão da renda, né? Que não dá para... No começo, principalmente, quem vem estudar, dinheiro só vai sair, meu filho. Pensa aí. Não escolhe um lugar. Mesmo depois, você vai querer... Mesmo depois. Mora em Toronto e tenta comprar um apartamento perto do centro, pra você ver uma coisa. Mora em Vancouver. Mora em Vancouver. Eles falam assim, que o real estate aqui tá desaquecido, tá caindo muito o preço, não sei o que. Eu falo, gente, continua sendo impossível comprar casa aqui. Antes era 1 bilhão, era 2 milhões, agora eles venderam por 1,7 milhão. Continua tendo 7 dígitos para mim, é muita coisa. Continua muita sendo coisa, muito. Não, é irracional.
Não tem como. Tudo Então, pro interior, moçada. Vamos pro interior. Venha para o tem que interior. abrir a cabeça, né? Tem que, eu acho que fazer isso que o Diego falou, venha com o coração aberto, né? Abra o leque de opções aí, de possibilidades. Ok. Olha, coração. Eu não estou patrocinando essa propaganda. Um coração. Verdade. Só Tinha foi- propaganda aí, essa pessoa que está ouvindo o podcast não viu que ele estava mostrando um coraçãozinho aí. Um blur, né? Da loja. Você que não viu essa propaganda na gravação do vídeo, não. A gente também pode falar com o dono e receber, né? O patrocínio. verdade. Aqui, ó, Renner. Fala com Oh, nossa, da Renner. Seu John Renner, seu João Renner, por favor, paga nós. Eu achei que era alguma coisa aqui do Canadá, era da Renner no Brasil. Ah, mas a gente faz podcast para brasileiro, ó. Tum, tum, Ó, tum, 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 tum. é isso, pessoas. Temos um podcast, temos um programa. Temos um podcast. jogo. Então, dona André, o que você tem para dizer ao final Eu disso? tenho uma frase comprida, pode falar? Eita, porra, peraí. Vou até me É pior preparar que para é ver. comprida em inglês. Tem um texto aqui, peraí. Como é? Manuel Bandeira. Tira do bolso, assim, vai desenrolando, né? Aquela coisa toda para ler. Fale. Talvez não tenha muito a ver com o foco do programa, mas tem a ver com foco. What will your life have been in the end, but the sum total of everything you spent it focusing on? Ou seja, o que não terá sido a sua vida no final, se não a soma de tudo que você gastou o seu tempo, né, focando? Então, é sobre as prioridades, né? E se você quer ter tempo para focar no que realmente é prioritário, vai para o interior, não vai para a cidade grande. Exatamente. Vamos fazer um link com o tema do programa. Ai, tá certo. Dieguito, obrigado pela sua participação novamente. Eu que agradeço o convite para vir no podcast maior que a gente, né? Eu vim para cidade grande, mas uma coisa, né? Vocês querem ouvir uma coisa mais natural? Vai para o podcast menor, vai para o Brotherscast. Então eu convido vocês a visitarem um podcast menor, mas de muita qualidade. Visitem o camelos.com. Me ajuda nessa. Camelos com K e 2 L's. Eu não tinha um profissional de marketing me ajudando. Acesse o camelos.com. Eles também produzem podcast de muita qualidade. Se vocês gostam de deixar, vocês vão achar muito melhor o conteúdo que eles têm lá. Eles não ficam falando de imigração, eles vão falando sobre conteúdos muito, muito extremamente relevantes para a vida da gente. Coisas muito massa, falando sobre ciência, tecnologia, comportamento. Batman. Vingadores. Game of Thrones. Né? Já quero esse dragão miserável. Então acessem lá, camelos.com, camelos com K e 2 L's, e escutem os podcasts, vocês vão curtir, acreditem. E espalhem a palavra, por favor. Espalhem a palavra, que espalhem a palavra. De boca em boca que as coisas funcionam. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, vocês já sabem, né? canadagora.com. A gente também está nas redes sociais da vida. Está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, tudo com o nome de Canadá Agora. Você pode mandar mensagem para a gente por esses lugares que a gente responde e eventualmente a gente responde, demora um pouco, mas a gente responde. E também você pode mandar o bom e velho e-mail para contato@canadagora.com. Também chega no nosso mailbox, ele não vai para o spam. Mesmo quando vai para o spam, eu vou lá e arrasto as coisas de volta, então não se esquente. Eu leio até spam. Só não me mande spam, por favor. Até spam. Podcaster gosta de receber e-mail. É carência, cara. Isso é carência. A gente é carente. E não se esqueça, se vocês quiserem ajudar realmente o Canadá Agora e o Pode Deixar, vá lá no nosso feed no iTunes, coloque 5 estrelinhas ou então deixe um comentário positivo pra gente na nossa página no Facebook, que também ajuda pra caramba a gente continuar esse trabalho. E se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Canadá Agora. Se você não está vendo esse podcast, clique no sininho para receber notificações. A gente está ali, sempre trazendo conteúdo relevante para você sobre a vida aqui no Canadá. Deu, né, pessoas? Dieguito, muito obrigado novamente. Uma excelente semana para todo mundo. E semana que vem a gente está aqui de volta com mais um. Pode deixar. Um abraço. Tchau. No coração, hein?
Tchau.